Olá pessoal, tudo bem? Essa discussão a respeito do que usar, hipocloreto de sódio ou clorexidina, já é um pouco antiga. E é uma discussão que muitas vezes tem sido travada, tem sido feita, discussão no bom sentido, claro, de uma forma que me parece equivocada. Eu sou hipocloreto de sódio, eu sou clorexidina, quando não deveria e não deve ser assim. Não é simplesmente uma escolha por fazer parte desse time, dessa torcida. Ela exige muito mais. Essa escolha se faz em função de cada caso, eu diria, da especificidade de cada caso. Apesar de fazer questão de registrar que, particularmente, eu não uso clorexidina. Mas entendo, repito, faço questão disso e entendo quem usa. Respeito quem usa. E respeito particularmente aqueles que estudam e conhecem o assunto. Talvez alguns que se permitem, se dão o direito de sair alardeando as vantagens, talvez esses precisem ter um pouco mais de cuidado. Porque esses nitidamente fizeram a escolha por um time. Como você trataria esse incisivo central superior? Se fosse polpa viva, por exemplo, seria um tratamento, digamos, normal. Você poderia irrigar com qualquer substância, vamos falar nesses termos por enquanto. Talvez essa solução irrigadora não precisasse de nenhuma característica mais específica. Você faria então o preparo do canal e obturaria. Se fosse, ao contrário, uma polpa necrosada, isso em endodontia significa praticamente também um canal infectado, nós descartaríamos soluções irrigadoras que não apresentassem ação antimicrobiana, que não apresentassem ação neutralizadora de conteúdo tóxico. Soluções irrigadoras como água destilada, soro fisiológico, detergentes, estariam quase que automaticamente descartadas para esse tratamento endodôntico. E ficaríamos basicamente, nos dias de hoje, são pelo menos as mais indicadas, o hipocloreto de sódio nas suas diversas concentrações ou a clorexidina. Num canal como esse, volumoso, mas vejam como aqui ele afunila bem o canal. Veja como aqui ele converge mais de maneira definida em direção ao ápice radicular. Eu diria que aqui seria mais ou menos uma lima 30, aquela que se adaptaria, que se ajustaria, ou como alguns dizem, que travaria lá no que nós pretendemos que seja o comprimento de trabalho. Então, provavelmente faríamos o início dessa instrumentação com a lima 30. E faríamos uma sequência de ampliação, de aumento de calibre dessas limas. Geralmente recomenda-se em torno de 3, 4 instrumentos. E assim você faria então o preparo do canal. Sempre irrigando com a solução irrigadora que você escolheu. E aí faria na sequência a obturação do canal, ou, como é muito comum, faria a medicação intracanal para, numa sessão seguinte, numa consulta seguinte, fazer a sua obturação. Se não fosse esse caso que fosse encaminhado, se fosse esse aqui, ao invés dessa situação, você enfrentaria essa aqui. Você estaria diante da necessidade de tratar o canal desse dente.
uma anatomia completamente diferente, uma risogênese incompleta, uma risogênese que aqui se apresenta na porção final com uma reabsorção flagrante. Além disso, a presença de lesão periapical definida, e que, se nós imaginamos, nesse exemplo, que usaríamos a lima 30, para que nós tenhamos uma noção melhor, o que faria essa lima 30 indicada para esse tratamento endodôntico? O que faria ela? Que papel desempenharia se fosse tratar esse canal? Veja, aqui está a lima 30 nesse canal. Observe que ela está completamente perdida. Aquela lima que teria ajustado nesse dente, nesse canal, está agora completamente desajustada. Ela não guarda nenhuma relação que possa permitir que ela exerça a ação de desgaste, de instrumentação, de preparo das paredes desse canal. Não há como imaginar isso. Eu teria então que instrumentar esse canal inicialmente com que lima? Porque mesmo a lima 140, a última da terceira série, não teria aqui um ajuste adequado. Mas digamos que tivesse. Digamos que com a 140 ou qualquer outra lima de calibre bem maior, tivesse realmente uma relação, vamos chamar de adequação, de ajuste às paredes desse canal. Você faria nesse canal o mesmo nível de desgaste, o mesmo nível de instrumentação, eu vou colocar como muitos colocam, o mesmo nível de ampliação que teria feito nesse aqui? Você faria esse instrumento inicial e mais 3 ou 4, caso ele estivesse o inicial ajustado? Não parece recomendável. Porque em função dessa configuração anatômica, não é recomendável ou não seria recomendável que você se preocupasse em instrumentar mais ainda e ampliar mais ainda. Então, a ação mecânica que define a qualidade de um preparo de canal, que é o passo mais importante, mas que deve ser devidamente auxiliada essa ação mecânica pela solução irrigadora, você escolheria que tipo de solução irrigadora? Hipocloreto de sódio? Nem pensar. Porque aqui está muito aberto e, como dizem os professores, como diz a literatura, ou pelo menos boa parte dela, que você teria riscos enormes de que houvesse extravasamento da solução irrigadora, no caso de hipocloreto de sódio, o que seria um prejuízo enorme para essa região periapical, com as consequências que são relatadas pelos professores e também, em boa parte, pela literatura. Então você escolheria a clorexidina. Se eu não tenho aqui uma ação mecânica que possa e deva ser exercida sempre que você prepara um canal, eu devo imaginar que a minha ação de remoção do conteúdo, de limpeza do canal, ficaria tremendamente prejudicada. Eu vou usar então clorexidina, como recomendam alguns professores, como recomendam alguns profissionais, como recomenda, volto a dizer, boa parte da literatura endodôntica. A clorexidina possui ação solvente em matéria orgânica? Não. Se eu não posso remover, se talvez eu não deva remover mecanicamente
o conteúdo orgânico desse canal agora infectado ao ponto de promover esta lesão preapical, como eu farei isso? Como eu removo esse conteúdo orgânico desse canal se a minha ação mecânica sofrerá limitações claras, evidentes? Ao contrário disso, se eu tiver uma solução irrigadora que apresente entre as suas características, além de ação antimicrobiana, além de ação neutralizadora de conteúdo tóxico, ela apresente também uma ação solvente de matéria orgânica, não ajudaria bastante na limpeza desse canal? Se além disso, eu fizesse uma irrigação mais cuidadosa, é comum ouvir-se dizer: a irrigação precisa ser farta e copiosa. A irrigação tem que ser abundante, em grandes volumes. Há de se promover fluxo e refluxo. Eu não deveria fazer isso, certamente, se eu usar hipoclorito de sódio. Mas se eu usar essa solução irrigadora passivamente, com os cuidados que o caso exige, eu terei por parte dela uma ação solvente. Eu não temo, eu vou repetir, eu não temo o simples contato da solução irrigadora, no caso hipoclorito de sódio. Eu não temo o seu contato com essa região. Eu temo como ela chega ali. Então eu preciso resgatar alguns conceitos. Eu preciso resgatar algo que já se falou há algum tempo atrás. Eu preciso entender que há uma diferença clara entre solução irrigadora e substância química auxiliar do preparo do canal. Então, nesse caso, eu não faria a irrigação convencional, tradicional, como é preconizada, como é ensinada. Não faria. Eu tiraria proveito de uma ação química, uma ação solvente de matéria orgânica, para me ajudar na remoção desse conteúdo, para facilitar a remoção desse conteúdo, e depois, no momento final, fazer uma lavagem, essa é a expressão que eu gosto de usar, uma lavagem final, uma irrigação final, que seria feito com soro fisiológico, com água destilada, com detergente, o que fosse. Eu, particularmente, uso soro fisiológico. Então, feito dessa maneira, que tipo de risco ocorreria? Uma coisa eu posso afirmar a vocês. São 37 anos de consultório. São 37 anos de atividade clínica. Todos os meus casos de risogênese incompleta, todos os meus casos de ápice aberto, todos os meus casos de reabsorção apical, seja qual for a situação, nesses 37 anos eu usei única e exclusivamente hipoclorito de sódio. E posso assegurar a vocês, nesses 37 anos, nunca, eu vou repetir, nunca houve qualquer tipo de acidente desses que relatam por aí com hipoclorito de sódio nessas condições. Então, todo esse tempo, nunca houve um único acidente desse tipo. Aqui está o caso com a medicação intracanal. E vejam, vamos acompanhar isso aqui. Claro que vocês já viram que é a mesma imagem do lado esquerdo e do lado direito. Mas acompanhem essa imagem aqui. Fiquem atentos a ela. Vamos ver o que vai acontecer com esse caso. Observe as mudanças que vão ocorrer.
Observe como vai se modificar toda essa região final desse canal. Olha como está. Então, nesse caso, nós podemos agora comparar entre essa situação, como ele era e como ficou. Há uma nítida mudança dessa região, ela tenta se aproximar da condição original que você pode medir e comparar com o vizinho, com o central vizinho. Então vejam que, independentemente de ter usado hipoclorito, não houve impedimento do processo de reparo, que está em andamento, que certamente vai se modificar com o tempo, vai avançar mais nesse processo. Infelizmente, porém, ocorreu isso aqui. O paciente mordendo fraturou o dente. Aqui agora vocês têm uma visão, por isso eu mantive a mesma imagem no início, para que vocês pudessem comparar. Vejam essa condição e acompanhem aqui. Trabeculado ósseo se redefinindo, um novo delineamento surgindo aqui. Comparem mais uma vez com essa condição. Então esse caso avançaria, eu não tenho nenhuma dúvida, é uma pena que eu não tenha como acompanhar por um tempo maior em função da fratura, mas isso foi tratado com hipoclorito de sódio. Nós precisamos entender que essa discussão não pode ser feita da maneira como tem sido feita. Nós precisamos entender que não há espaço para se pré-determinar alguma coisa, para se pré-estabelecer alguma coisa. E é por isso que eu temo, eu fujo de protocolos, porque eles pré-estabelecem, eles pré-determinam. E o nosso aluno, mesmo aluno de especialização, eu vou mais além, de mestrado e doutorado. Ele tem que ser estimulado a pensar, a refletir. Os casos não são iguais. Tratamento endodôntico não deve ser feito como se fosse algo em série. Cada caso representa a sua particularidade. E cada substância química, cada solução irrigadora também apresenta a sua particularidade ou as suas particularidades. Uma outra questão é que se eu falo em solução irrigadora, se eu falo em irrigar canal, como fazer isso com um gel? Como fazer isso com cremes? Entre nós, o mais famoso deles, por ter sido criado, idealizado por professores brasileiros, o EndoPTC. E no caso do gel, o gel de clorexidina. E aí seria fundamental que nós resgatássemos algo que ficou esquecido lá atrás. E que é importante para que nós possamos aprender que é muito diferente falar de solução irrigadora para a endodontia e falar de substância química auxiliar do preparo do canal. São coisas completamente diferentes. Para irrigar, eu preciso de um líquido. Eu não estou negando a importância nem do gel de clorexidina, nem do creme do PTC. Eu não uso nenhum dos dois. E respeito e muito os professores que estudaram isso e que idealizaram isso. Mas eu não respeito quem vem e diz abertamente, sem embasamento, e que na ânsia, nesse desejo de impactar, diz coisas que não fazem sentido. Essa discussão precisa ser travada. Travada no sentido, claro,
de ser bem discutida, bem feita. E esse será o assunto do nosso próximo vídeo. Até lá!